Manuel, tudo bem? Olá, Larissa, tudo bem? E você? Boa noite. Boa noite, tudo bem também. Hoje vai dar certo. Para quem estava Hoje vai esperando, dar certo. para quem estava esperando aí a entrevista do Manuel, o pessoal finalmente saiu. Manuel, você está aqui representando o time do TST, que foi Uhum, campeão, né, no vôlei de quadra ano passado, e também no ano retrasado. Vocês têm um histórico bom. E eu já vou começar perguntando sobre o time. Qual é o beleza. diferencial de vocês? Larissa, eu acho que o nosso diferencial foi que a gente começou a treinar com mais seriedade, né? Nos anos anteriores em que o time participou da Olimpíada, a gente praticamente não treinou, né? A gente não adquiriu conjunto para jogar uma competição que tem um nível bom, né? Que tem jogadores de muita qualidade. Então, assim, o time deixava a desejar na questão do treinamento, né? E eu acho que isso que faltava. A gente tem muitas peças individuais boas, mas que assim, se você não tiver esse conjunto para que elas de fato funcionem, isso fazia com que a gente não obtivesse os resultados melhores, né? Aí de uns 2 anos para cá, desde Blumenau, a gente resolveu treinar sério e saiu o resultado. A gente conseguiu, né, bicampeonato da Olimpíada. Eu acho que o nosso forte é exatamente esse conjunto, e assim, o comprometimento de boa parte de toda a equipe, na verdade. Quais erros vocês cometiam antes de levar esse treino a sério? Bom, Larissa, como a gente não treinava, então assim, a gente não tinha um esquema tático, né, de como enfrentar as outras equipes. A gente cometia erros de posicionamento, erros básicos do vôlei, que assim, para quem quer ser campeão, você não pode nem pensar, né, em cometer. Então, eram erros típicos de falta de treinamento, né? De falta de orientação técnica que pudesse fazer com que essas peças individuais elas funcionassem bem, né? Então, isso tudo, esses erros decorriam exatamente dessa falta de treinamento, eu imagino, né? Entendi. E hoje, o que é que você acha que vocês têm de mais forte no time? Eu acho que é o conjunto. Assim, a gente tem um conjunto muito bom. Como a gente passou a treinar, o time adquiriu uma cara, né? As pessoas que estão no time, eles sabem do papel que elas têm, né? Eles sabem aquilo que tem que fazer dentro de quadra. A gente se conheceu mais enquanto jogador, né? Isso fez com que a gente adquirisse esse conjunto. Em termos de fundamento, eu acho que a gente tem um ataque muito bom, a gente tem um ataque que eu diria que é bem pesado, né? Até pelo que a gente ouve das outras equipes também. A gente tem um saque muito bom, considerando assim os campeonatos, a gente pouco errou o saque, assim. Então isso vai causando um certo cansaço no adversário, porque assim, quanto menos você erra, mais você obriga o adversário a rodar a bola, né? Que a gente chama no vôlei de side out. Então, a gente, em termos de fundamento, acho que o nosso saque e o nosso ataque são muito bons. Já que a gente está entrando nessa vibe de fundamentos, qual é o Uhum. seu melhor fundamento? Bom, eu costumo dizer que eu sou o meu maior crítico, né? Eu realmente me cobro muito em termos de fundamento, mas se eu tivesse que escolher um, seria o saque. Eu acho que eu tenho um saque muito bom, que alguns adversários falam que é um saque enjoado, que é um saque chato de passar, né? Que é um saque chato de recepcionar. Então, em se tratando de fundamento, eu acho que o saque é o meu melhor. Eu gosto muito da minha recepção, do meu passe também, mas o saque eu destacaria como o meu melhor fundamento. Como foi que você começou a sua história com o vôlei, Manuel? Bom, é até curioso, porque assim, eu venho de uma família que gosta muito de esportes, com exceção do meu pai, que nunca praticou muita coisa, nunca foi muito ligado a esportes, mas eu sou o filho mais novo e os meus irmãos mais velhos sempre foram ligados ao esporte. Eu tenho um irmão que joga futebol e duas irmãs que já jogavam vôlei, né? Então, assim, eu já tinha mais ou menos uma referência daquilo que eu, né, em termos de esporte, eu já tinha mais ou menos uma referência.
Junto a isso, a minha mãe também gosta muito de vôlei, né? A gente acordava de madrugada, às vezes ainda acorda de madrugada para ver jogo, principalmente da seleção feminina, que ela gosta mais. E isso foi me impulsionando, isso foi me causando interesse. O gatilho que eu diria foi a medalha de ouro do vôlei masculino na Olimpíada de Barcelona, né? Eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, estava começando a despertar meu interesse para o vôlei e depois disso fiquei ainda mais interessado. E aí comecei a treinar na escola, primeiramente depois da educação física. Sempre, a gente sempre começa, a maior parte dos atletas de vôlei sempre começa assim na escola, né? Às vezes por brincadeira e aí algum professor verifica, eu acho que ele tem coordenação, acho que vai ser um bom jogador. E aí depois disso, mais ou menos 12, 13 anos, eu comecei a jogar e não parei mais. Você falou da questão de iniciar na escola. Você acha que a altura influencia para o jogo? Larissa, isso depende muito do seu objetivo também, né? Eu não vou dizer que a altura ela não faça diferença, porque ela faz. Mas a altura por si só, ela não garante resultado nenhum, né? Eu diria que, assim, se você puder aliar altura com técnica, é o ideal. Não adianta você ter um time extremamente alto, porém que não executa os fundamentos ou que não é bem treinado para aproveitar essa altura. Por exemplo, eu posso citar, por exemplo, no vôlei feminino, duas equipes que são muito altas, por exemplo, a equipe da Rússia e a equipe da China, e você percebe uma grande diferença tática de uma para outra. A equipe russa é extremamente alta, porém não vem colhendo bons resultados por não aproveitar essa altura, né? E as jogadoras em si não desenvolvem outros fundamentos. A equipe chinesa também é extremamente alta, tem jogadoras que passam dos 2 metros e é uma equipe que sempre vem obtendo resultados, exatamente porque conseguiu conciliar essa questão da altura com a técnica. Então, influencia sim, mas não só ela. Se você puder aliar a altura com treinamento e técnica, eu acho que é o ideal. E qual dica, Manuel, você dá para quem está iniciando no vôlei? Larissa, o voleibol exige muita paciência, né? Porque você vai executar muitas vezes o mesmo fundamento, você vai executar várias vezes o mesmo movimento, e isso acaba se tornando chato porque é um movimento repetitivo. Você vai, faz o esquema tático, repete. Se está errado, você vai e repete de novo até você adquirir um certo nível de excelência, né? Fora a questão da paciência, né? Eu diria também a questão física, de você procurar se cuidar. O vôlei exige muito de articulação, exige muito de preparo físico mesmo, exige muito de fortalecimento, exatamente pela questão dessa repetição. Você repete isso muitas vezes. Então, isso é natural que causa um desgaste, né, na sua musculatura. Então, o ideal é que você, além da paciência, você cuide também da parte física, vai ser muito exigida. O vôlei de praia está aí para, né, exige ainda mais, por exemplo. Então, e perseverança, porque assim, o vôlei, ele às vezes, ele é um pouco injusto, né? Então, por exemplo, você joga contra equipes muito altas e eu, por exemplo, eu tenho 1,85 m. Então, imagina você encarar um moleque de, sei lá, de mais de 1,90 m, 1,95 m. Então, isso já, por si só, já te assusta um pouco, né? Então, é você perseverar, é você ver que, pelo menos diante das dificuldades, você tem como você alcançar alguns objetivos, né? É mais ou menos isso, é uma questão de paciência, parte física e acreditar mesmo, né? E gostar do esporte. Como é que você se prepara fisicamente? Você treina todos os dias? Bom, o único campeonato que eu tenho me permitido jogar, assim, fora alguns outros na areia, é exatamente a Olimpíada. Então, assim, eu vou utilizar a Olimpíada como referência para te responder isso. Mais ou menos quando a gente já define, assim, os dias de treinamento, que normalmente ocorrem 2 vezes por semana, aliado a isso, eu costumo sempre modificar um pouco a dieta, para que eu chegue ao campeonato bem,
bem fisicamente e mudo também algumas questões de treino na academia. E aí eu já estou pegando mais a parte física, não estou entrando muito na questão do vôlei em si, né? Sim. E aí eu sempre mudo para uma questão mais de fortalecimento, né? Eu sempre mudo o treino para tentar ganhar mais agilidade também, né? Eu tento chegar ao melhor possível à época da Olimpíada, né? Alinhando a questão da alimentação e da parte física, que eu acho que isso é importante. Como eu jogo 3 modalidades da Olimpíada, então isso acaba sendo bastante desgastante, assim, né? Normalmente você tem jogos da areia de manhã e à tarde tem jogo de quadra, e isso durante uma semana. Se você não estiver preparado bem fisicamente para aguentar essa rotina puxada de jogos durante essa semana, o risco de lesão é grande. Falando em lesão, Manuel, eu lembrei agora que lá em Gramado você sofreu uma lesão, né? E ficou alguns anos fora Verdade. das quadras. Como foi esse processo de retorno? O porquê você se lesionou? Foi uma falta de preparação ou aconteceu mesmo? Uhum. Larissa, vou começar pela última parte da pergunta. Eu sinceramente não sei te dizer o motivo da lesão, porque à época eu estava bem fisicamente, né? Eu tinha feito exames, porque sempre dentro, quando eu vou para a Olimpíada, sempre tem que fazer algum check-up, alguma coisa, né? Para chegar bem, né? E à época eu estava bem, estava super bem. Era a minha primeira Olimpíada, né? Mas como eu já cuidava da parte física naturalmente, por já jogar vôlei há algum tempo, e também porque eu gosto de atividade física, então estava bem, né? Então eu não sei te dizer qual foi o motivo da lesão, né? Foi uma lesão chata, quem já era do time à época e continua no time viu a lesão, né? Foi bastante chata, mas assim, com um processo de recuperação lento, mas que me exigiu um pouco de paciência e resiliência também, né? É chato você passar por não sei quantas sessões de fisioterapia que eu tive que passar, mas eu consegui mais ou menos uns 6 meses de recuperação. Depois disso, a Olimpíada foi em 2012, até mais ou menos fevereiro e março de 2013 eu estava ainda em recuperação. Já tinha sido liberado pelo ortopedista, pelos médicos, inclusive do TST, para jogar, mas só que a cabeça ainda não processava muito o vôlei depois disso. Então eu passei um bom tempo sem querer jogar mesmo, evitando jogar. Houve a Olimpíada aqui em Brasília em 2013, eu não participei, 2014 também não. E aí retornei a jogar mesmo quando alguns amigos que já jogam comigo há algum tempo me perguntaram se eu não queria voltar a jogar, às vezes um vôleizinho um pouco mais tranquilo, de pelada mesmo, né? Se eu não tinha interesse em voltar a jogar. E eu aceitei, a princípio, aos poucos, fazendo só mais fundo de quadra, né? Sem evitar um pouco o ataque. E aí, em 2015, que foi quando eles propuseram esse vôlei, eu voltei. E aí aconteceu a Olimpíada em Goiânia. E aí eu animei de ir. E eu acho que fiz um bom campeonato, foi bem legal. Que bom, Manuel. Vamos agora às curiosidades de vôlei. Algumas Eita, pessoas mandaram umas mensagens no nosso Instagram. E a primeira fiquei pergunta sabendo. é: explica um pouquinho por que os jogadores de vôlei costumam usar esparadrapo nos dedos. Ah, é bem legal essa pergunta. Normalmente, o esparadrapo ele ajuda para que você estabilize mais ou menos essa região dos dedos, né? Porque no movimento, quando você vai fazer o bloqueio, pode ser que você leve uma bolada na ponta dos dedos. E eu posso garantir para vocês que não é nada agradável, é uma dor chatíssima. E então isso evita que você tenha lesões mais sérias. É óbvio que assim, só o esparadrapo ele não vai te garantir de não ter uma lesão, mas assim, pelo menos protege desse impacto das boladas, né, no movimento de bloqueio. Eu até brinco porque assim, o bloqueio é o meu pior fundamento, né? Então assim, eu não uso esparadrapo porque eu não bloqueio ninguém mesmo. Então, as pessoas me perguntam, você não vai colocar esparadrapo no dedo antes de jogar? Eu falei, gente, eu não pego ninguém no bloqueio, então assim, eu não vou colocar. Bem legal. Próxima pergunta. Existe um tipo de tênis ideal para jogar vôlei?
Tênis ideal, não. Eu acredito que tem algumas marcas que trabalham com tênis tipo para vôlei, né? Mas, por exemplo, eu jogo com um tênis que foi feito para basquete, né? E ele é extremamente confortável. Então, eu não diria que existe um tênis específico. Eu diria que existem marcas específicas que trabalham com tênis de vôlei, né? Mas que elas por si só não, esse tênis por si só não pode ser, pode não ser o melhor para o vôlei. Haja vista que, por exemplo, até mesmo os jogadores de seleção, eles utilizam esse tênis de basquete que eu me referi, e ele é extremamente confortável, é muito bom de jogar, e já ganhei 2 Olimpíadas com ele, viu? Manuel, a outra pergunta, as pessoas querem saber sobre líbero, Uhum. para você explicar Bom, um pouquinho. sim. O líbero é uma função que ele é uma função criada, eu acho, se eu não me engano, em 1998, né? A princípio ele foi criado para dar um pouco mais dinamismo, principalmente no vôlei masculino, que é um vôlei que privilegia muito o ataque, né, e a força do ataque. Então, às vezes as partidas de vôlei eram extremamente chatas, porque é simplesmente ataque, a bola caiu, vai o outro para o saque, então acabava se tornando um jogo, né, chato, diferente do feminino que tem um pouco mais de defesa. Então, assim, ele foi criado exatamente para fazer essa função de defesa no fundo. A princípio, alguns jogadores olharam com um pouco de ceticismo em relação ao líbero, se ele seria um sétimo jogador, se seria um sete, ao invés de 6 jogadores, 7 dentro da quadra, e não é. O líbero ele faz uma passagem no fundo, que normalmente, quando um jogador que é central vai para o saque, exatamente para executar essa função, né? E muitas vezes o líbero ele faz a função de levantamento, né? Exatamente quando o levantador faz a defesa e alguém tem que executar essa função de levantamento. E como o líbero não ataca, então ele acaba auxiliando no levantamento também, né? Hoje em dia é uma função extremamente importante. Eu não conheço, pelo menos desconheço, qualquer equipe que jogue em alto nível que não jogue com líbero, né? Ou que pelo menos não tenha algum jogador que possa fazer essa função eventualmente. Então, já se incorporou ao vôlei e é fundamental para qualquer equipe que queira ganhar. Muito boa explicação, Manuel. Uhum. Manuel, agora a última pergunta que fizeram foi se o TST vai ser campeão ano que vem do vôlei de novo. Ah, bom, Larissa, o que eu posso garantir para o pessoal e principalmente para as outras equipes, né, é que a gente vai dar o máximo como sempre deu. A gente vai se esforçar como sempre se esforçou, pelo menos agora nos últimos anos, com um pouco mais de orientação, né? Então, assim, a gente vai buscar. O que eu posso dizer é que a gente vai estar lá e a gente vai bater de frente. É isso. Concorrentes que se preparem, né? Exato, exatamente. Manuel, muito obrigada por essa entrevista. A Anastra agradece muito. Ficamos muito felizes por ter dado tudo certo. E até a Olimpíada de 2021. Eu que agradeço, inclusive peço desculpa para o pessoal que estava acompanhando a live e deu problema, mas foi muito legal, eu agradeço demais pelo convite, né? E recomendo que assistam as lives da NASA, que está bem legal com as modalidades olímpicas, e estaremos juntos lá em Manaus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.